Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar desse quadrinho aqui, Doce Amargo, quadrinho nacional lançado aí recentemente pela editora Nemo. O quadrinho é do João Marcos Mendonça, autor que trabalha aí, eu não sei se ele ainda trabalha, mas trabalhou muito tempo na Turma da Mônica, né, na MSP. E ele tem vários quadrinhos infantis lançados também. E essa é a primeira leitura que eu faço dele, pelo menos, né, dos que eu sei, das Turma da Mônica é difícil saber, né, o autor que fez mesmo. E é um quadrinho que me surpreendeu, eu já fiquei com muita vontade de ler quando eu vi o quadrinho. Ele tem essa capa aqui que lembra os quadrinhos do Fabiano Tomé, né? E a arte também, né? Mostrar rapidinho a arte. Tem essa arte mais fofinha que lembra também. E é um quadrinho que me surpreendeu bastante. Já posso adiantar que eu gostei muito. Uma grande surpresa, tanto que eu li ele já peguei para gravar agora. E apesar de ter uma capa bonitinha, uma arte bonitinha, ele fala de um tema sério e bem importante, que é do rompimento da barragem de Mariana em 2015. Então agora completou 10 anos do rompimento. E ele trouxe, né, esse quadrinho para falar sobre isso. O João Marcos, ele mora em Governador Valadares, então ele presenciou, né, diretamente os efeitos, né, que o rompimento da barragem trouxe ali principalmente para a região de Minas Gerais. Então, aqui no quadrinho, ele vai contar diversos causos e dificuldades que eles passaram ao longo do primeiro ano ali, né, do rompimento. Então, por exemplo, as páginas são assim, ó. 2 semanas antes, e aí ele conta o caos, né, que é 2 semanas antes do rompimento. E aqui, ó, por exemplo, guerra. Aqui guerra, e ele vai falar, né, que era a guerra, né, para tentarem pegar água nos pontos de abastecimento. E ele vai trazendo esses vários causos cronológicos, né, ao longo desse primeiro ano do rompimento. Eu vou falar um pouco mais sobre o que ele conta no quadrinho, mas, tipo, uma coisa que eu senti falta já para adiantar, ele traz muito bem esses pontos negativos e todos os problemas que esse rompimento trouxe ali no começo, mas eu sinto que faltou falar um pouco sobre como está hoje em dia, né? Como está o Rio Doce, né? Porque os dejetos caíram no Rio Doce. Como está o Rio Doce hoje, como foram tomadas as ações do governo e da empresa responsável ao longo desses 10 anos. Eu fiquei bem curioso para saber se o governo e se a empresa tomaram medidas cabíveis nos últimos anos, porque eu pesquisei, eu já vou comentar isso também, fui atrás, e aparentemente não foram atitudes muito boas, né? Mas eu senti falta disso no quadrinho, faltou ter isso no quadrinho. Eu acho que dava pra ter dedicado ali umas 10 páginas no final só pra trazer, né? Tipo um caos a mais pra falar como que tá hoje em dia. E como que tá hoje em dia morando, né, em Governador Valadares, se ele já se sente confiável para beber a água que vem direto do rio também. Então aqui, ao longo desses casos, ele vai falar várias coisas, e é um quadrinho, assim, muito importante, então eu recomendo demais. Ele vai falar, por exemplo, a ajuda horrível que a empresa deu no primeiro momento. Então a cidade ficou sem abastecimento, o Governador Valadares ficou sem abastecimento de água ali nas primeiras 2 semanas, então acabou a água da cidade. O único jeito de conseguir água era a água mineral, que era vendida a preços absurdos, tinha gente roubando. Era, assim, uma guerra mesmo para conseguir água. E a quantidade era sempre muito pequena, então não dava pro pessoal ficar tomando banho direto. Até para tomar água mesmo tava complicado. E assim, tanto a empresa quanto o governo, ele traz vários causos que exemplificam isso, que a ajuda da empresa e do governo ali, regional e todo o governo, né? Regional, municipal e federal, foi uma merda, não teve ajuda necessária. E a empresa basicamente tentou fingir, né? Fingiu que não fez nada, e depois admitiu um pouco, mas assim, né, pelo que entendi, a empresa também nunca foi devidamente responsabilizada por tudo. Eles pagaram muita multa ali, mas em reverter para a população, parece que isso não foi revertido. Até as multas que eles pagaram diretamente para a população na época foi ridícula, valores irrisórios, que muita gente acabou aceitando o acordo, né? Porque o Brasil, né, a gente sabe como que é, melhor um pouquinho do que nada, né? E a gente ficou de fora, né? Não é de Minas e região ali, eu acho que não teve uma noção real de tudo que aconteceu ali. Enquanto eu estiver folheando o quadrinho para mostrar a edição, eu vou pontuando alguns causos que eu achei mais legal. E tem algumas informações, né, mais relevantes que eu peguei, pelo menos, né, que eu anotei. E eu acho que é um quadrinho muito importante, sendo a gente já teve o Dormindo Entre Cadáveres, que fala ali sobre o período de pandemia, que foi um quadrinho bem importante. E eu acho que o Doce Amargo é um quadrinho muito importante também, porque
não se vê muito falando, né? Meio que esse foi realmente bem esquecido, né? A tragédia ali que ocorreu em Mariana. Então é um quadrinho excelente, não só pela temática, como o quadrinho, a narrativa, a arte são excelentes também. Vamos dar uma olhada na edição, né? Que aí eu mostro um pouquinho melhor sobre. Olha aqui, né? Como é que ficou a edição. Ficou no padrão, né? Dessas edições capa cartonadas da Nemo, bem bonitinhas, com orelha. Então aqui a gente pode ver a arte do João, o tanto que ela é bonita. Eu gostei muito da arte dele. É uma arte mais fofinha, né? É um assunto sério, tratado com essa arte mais fofinha que eu curti muito. Aí, por exemplo, eu vou passando em alguns casos, né? Que ele vai contando, né? Alguns momentos mais interessantes. E, por exemplo, aqui ele conta que depois de 8 dias que o abastecimento da cidade dele foi interrompido, né? A empresa responsável pela barragem, né? Pela tragédia, enviou água para as cidades, só que a água enviada estava contaminada. Então, assim, eles contaminaram o rio e a ajuda que eles enviam é uma água contaminada, né? Para correr mais risco aí à saúde dos habitantes. Aí aqui nesse também ele tem uma conversa dele com o amigo dele falando que na casa dele já tinha voltado, só que ele não teve coragem de beber, porque a água que voltou é amarela e tem cheiro forte. Então, assim, olha o nível, né? E aí ele mostra aqui, né? O pessoal do governo, da empresa, tomando a água completamente nojenta que tava saindo do rio, fazendo careta, né? E assim, nada que eu mostrar aqui vai ser um spoiler, né? Claro, são coisas reais que aconteceram. Como ele vai contando várias coisas que aconteceram na época, só muda a ordem, né? Se eu posso mostrar a última página, né? As últimas coisas que ele mostra, que não vai ser nenhum tipo de problema. E aí, por exemplo, aqui ele mostra, né? Quando a água de fato voltou na casa dele. E ele mostra até a cor da água, ele desenha ela aqui meio marrom, esquisita, né? Aí ele fala, é isso que eles chamam de água, e a mulher dele fala, nem dá pra lavar roupa, vão ficar manchadas. Então, assim, depois de 2 semanas sem água, a água que o governo, né, entrega pra população é essa merda aí. Aí tá ele mostrando o filho dele, chega, chorava pra tomar banho por causa da nojeira que era a água. A assistência que a população teve foi completamente ridícula ali, pelo menos no primeiro ano, que é onde ele mostra. E assim, aí ele vai mostrando só a onda de descaso, né? Por exemplo, aqui nessa página ele conta que ele pegou dengue, que já era alguns meses, eu acho que tinha passado do rompimento, mas a água ainda que vinha da torneira era horrível, tanto que ele mostra que nem no posto de saúde as pessoas estavam tomando a água da torneira, né? Do abastecimento normal, eles estavam tomando a sua água mineral. E aí ele pega dengue, ele vai no médico, o médico manda ele tomar muita água, sendo que nem isso era possível, porque a compra de água mineral não estava normalizada ainda e eles só podiam comprar em dosagens limitadas, né? Aí essa aqui, ó, é muito interessante. Nesse momento aqui, ele conta quando começou a normalizar mais a venda de galões de água. Muita gente estava vendendo galões com água de torneira mesmo, água do rio, que não era uma água assim muito confiável. Eles enchiam o galão com água da torneira mesmo e falsificavam ali para ele parecer que estava lacrado. E um cara, né, que por um tempo ele confiou na entrega desse cara, parecia um cara confiante. Ele bebe a água, né, e ele e a esposa dele confirmam, né, tipo, os dois percebem que o gosto da água tá completamente estranho. E quando ele questiona, né, o vendedor fica completamente nervoso, cara, que nervosinho, e dá um galão novo pra ele. Então, assim, até a busca por água normal, né, água mineral tava completamente problemática. E assim, dá mais um destaque, mostrar aqui um pouco de perto a arte do João Marcos, que é muito bonita. Gostei demais. E é isso, a edição. Então é isso, gente. Obrigado quem ficou até aqui. Fica a minha recomendação, Doce Amargo, da Editora Nemo. Quadrinho excelente, que eu recomendo bastante. Vou deixar o link aí na descrição. Eu não tenho link de afiliado nem nada, mas vou deixar aí na descrição. E é isso. Obrigado.